Oi, ainda sou eu, tá? Só cortei o cabelo, na versão Saitama. Hoje vamos conversar sobre a história do Bomb Crypto, tá certo? Vamos tentar entender um pouco de como que ele conseguiu atingir o seu Bitcoin até os seus $8, incrivelmente. Vamos tentar dar uma conversada em como que tudo isso aconteceu, tudo que ele passou, a empresa que criou ele, como ele surgiu, da onde veio o Bomb Crypto, tá certo? Como que ele conseguiu esse hype tão grande no meio dos games NFTs, ele foi realmente ali um dos pioneiros e tudo mais. Vamos dar uma conversada sobre tudo que aconteceu, por onde ele caminhou, por onde ele caminha, para onde ele vai, todas as coisas possíveis que a gente pode falar do Bomb Crypto hoje a gente vai tentar destrinchar, porque esse grande jogo NFT é, querendo ou não, um dos mais importantes desse meio, porque ele introduziu pra gente esse sistema de play to earn de uma forma que antes a gente nunca tinha visto e deu ganhos imensuráveis para pessoas naquelas épocas. Vamos tentar entender como que eles conseguiram ganhar tanto, por que que o Bomb Crypto ficou tão famoso, da onde ele veio, sabe? Essa dúvida era muito recorrente para mim, e caso você também tenha ela, então já deixa teu like, se inscreve no canal, eu vou tentar te passar informações relevantes e interessantes sobre o nosso querido projeto Bomb Crypto, tá certo? Vambora! Rapaziada, sei que muitos de vocês já estão cansados, inclusive, de ver essa capazinha aqui do Bomb Crypto, tá certo? Porque ele já foi usado, inclusive, em diversas propagandas para atrair público para esse meio. A primeira curiosidade é que o Bomb Crypto foi o jogo com o maior número de usuários ativos na Binance. Isso já chamava muita atenção naquela época. A empresa que criou o Bomb Crypto é a SensePark, como muitos de vocês devem saber. E quem criou essa empresa foi Len Ho. A SensePark é uma desenvolvedora já meio antiga, ela foi criada lá em 2011, então ela não era nova no mercado. Inclusive, ela já teve outros jogos, como por exemplo, Bomb Squad, Bomb Battle. Interessante pensar que também é de bombo, o que significa que a ideia do Bomb Crypto, quando eles trouxeram para esse meio, não surgiu do nada. Eles reciclaram uma ideia que já tinha dado certo, afinal de contas conseguiu mais de 1 milhão de downloads na Play Store. É uma empresa vietnamita e quem está nesse meio já deve ter bem percebido que muitos dos investidores e muitos dos jogos saem de lá mesmo, do Vietnã. Inclusive foi de lá que saiu o nosso querido Space Crypto, que inclusive eu fiz um vídeo recente, caso você queira conhecer um pouco da história do que aconteceu, tem um card aí em cima, só dá uma clicada. O jogo Bomb Crypto foi lançado em 30 de setembro de 2021. É interessante nessa época também pensar que foi certeiro o tiro que eles lançaram para o timing, tá certo? Porque além de ser uma novidade muito grande, muitas pessoas estavam entrando, o Bitcoin estava numa baita de uma alta. A gente vai dar uma olhada como é que o gráfico do Bitcoin também se assemelhou ao Bitcoin, a forma que ele conseguiu se manter e se segurar e cair. Bem parecido como o Bitcoin se comportou, o Bitcoin também se comportou, porque afinal de contas o Bitcoin é a moeda mãe, tá certo? Vamos dar uma olhada em algumas informações interessantes do Bitcoin, que é a moeda do nosso querido Bomb Crypto. O Bitcoin foi lançado já num valor bem alto, é importante a gente ressaltar isso, que ela já saiu com uma grande confiança do mercado, porque naquela época eu estava com muita confiança em cripto, diferente de hoje, que é muito difícil algum jogo conseguir se pendurar, se fazer qualquer coisa assim, porque as pessoas não exatamente confiam que ele vai durar, sabe? Porque a confiança da comunidade em geral, da sociedade em geral, em criptoativos, em qualquer coisa de risco, devido à inflação americana e várias outras coisas mais, que eu não vou aqui entrar no ponto agora, está muito baixa e eles não querem investir nessas coisas, tá certo? Mas naquela época estava muito alta. Eu quero conversar alguns pontos interessantes. Basicamente, no dia 1º de setembro de 2021, o token havia sido lançado. Como a gente pode acompanhar o gráfico do Bitcoin também, que a gente pode dar uma olhada que está dando uma alta aí, graças a Deus. Rapaziada, é impressionante que quando a gente acompanha o gráfico do Bitcoin, do que ele passou em 2021, a gente percebe que o timing do Bomb Crypto para ter dado tanto dinheiro para tanta gente foi perfeito. Olha onde é que estava quando saiu por volta do jogo e por volta do token, onde é que eles estavam saindo. Essa aqui, antes desse bump, pequenamente antes desse bump, foi a época que o Bomb Crypto começou a ser divulgado, lançado e jogado. Teve um primeiro mês, inclusive, difícil, como a gente pode ver aqui. O primeiro mês, inclusive, dele não foi muito fácil, ele passou do seu floor price para baixo e tentou sobreviver por algum tempo, com investidores ali tendo bastante incerteza se ia dar certo, mas com o Bitcoin bumpando, a moeda, obviamente, também deu o seu bump, e o bump não foi pequeno, cara, ele conseguiu chegar até $8. Tinha pessoas que sacavam R$3.000 por dia desse joguinho. O problema do Bomb Crypto... Um dos grandes problemas do Bomb Crypto, de fato, é que o sistema econômico dele, o sistema de queimas e qualquer coisa parecida, nunca foi muito eficaz, nunca foi uma coisa muito inovadora. Esse sistema ainda vem sendo aprimorado e tentando ser descoberto uma forma de realmente sustentar uma economia lá dentro, tá certo? Mas, como a gente bem sabe, a gente tem muitas dificuldades para fazer isso. E o Bomb Crypto, com um sistema de queima meio fraco, desde o seu grande bump, tudo que ele conseguiu fazer foi ter
quedas, tá certo? Claro que ele teve alguns bons momentos, assim como o Bitcoin não foi só queda, o Bitcoin também teve seus momentos de alavancada. Eu não estou aqui dizendo que a culpa não é da própria desenvolvedora, porque a pérola que eles tinham na mão, se fosse esculpida de uma forma um pouco melhor, se eles tivessem trabalhado melhor com o projeto, eu não estou aqui dizendo que sei como, até porque se eu soubesse, provavelmente eu estaria rico, tá certo? Mas como eles não conseguiram lapidar essa joia que eles conseguiram, o gráfico vem se mantendo dessa forma aqui, ó, sem nenhuma chance. Aliás, eu não quero aqui tirar a esperança de quem gosta do Bomb Crypto, mas como a gente pode analisar, é bem improvável que tenha uma reversão a esse ponto. É claro que outra relação interessante da gente analisar é que a época que o Bitcoin teve a sua alta, muito diferente da época que estamos tendo hoje, como também podemos ver aqui no gráfico, foi uma época que a economia global estava caminhando muito rápido, até porque tinha passado da pandemia, e para tentar reverter, segurar um pouco a crise, foi impresso muitos dólares, e muitos dólares, para tentar dar uma segurada, e possivelmente esse foi um dos motivos da alavancada que teve no gráfico. Porém, a gente está vendo agora essa correção bruta que vem vindo, e também por causa das consequências dessa impressão de dólar, por causa dos impostos e tudo mais, o gráfico obviamente vai reagir para baixo, porque ele precisa corrigir esse bump que ele teve, que não era, entre aspas, para ter. Agora a gente vê que o momento é de pura baixa, diferente do ótimo momento que o Bomb Crypto lançou. Ao longo do caminho do Bomb Crypto, eles também tentaram lançar um token da Senspark, que é o SEN, que você consegue farmar lá no Bomb Crypto. Mas para ser bem sincero, o timing que eles lançaram isso foi bem ruim, porque eles lançaram no momento que o Bitcoin começou a cair para um caramba, que foi lá para abril desse mês, que a gente teve um dos maiores bear markets que o Bitcoin já viu. E isso se reflete aqui no gráfico. A Senspark nunca conseguiu se segurar no valor bom e só teve quedas. Nunca teve nenhum momento de compra, nenhum momento de força e nem nada do tipo. Apenas quedas e mais quedas. Então é bem difícil a gente imaginar uma reversão para isso. É claro que tem algumas pessoas que ainda devem conseguir até lucrar no Bomb Crypto devido a ter muitas contas fortes e coisas parecidas. Mas esse não é o ponto aqui. Agora que já falamos da relação do Bitcoin, da economia global, com o Bomb Crypto, da época que ele saiu, dos games NFT e tudo mais, é um jogo muito querido para todos e como vocês bem sabem, ou talvez não saibam, o Bomb Crypto 2 já está disponível na Polygon, inclusive está com seu token já passando de $1. As pessoas estão realmente acreditando no projeto, eu acho que por causa do nome do Bomb Crypto, a comunidade do Bomb Crypto é incrivelmente forte, é até difícil de entender, ela é gigante e muito forte. Muitas pessoas que saíram, já saíram, é claro, o Bomb Crypto estava numa alta, muita gente demandou, mas quem ficou lá se apega ao projeto. E esse Bomb Crypto 2 vai saber se eles dão um tiro certeiro ou não. Quando a gente entra aqui no site, a gente pode ver, inclusive, que tem o bannerzinho do Bomb Crypto 2. Eu nunca entrei no Bomb Crypto, até porque eu ainda não estava nessa fase do mercado. Mas vai saber, quem sabe algum dia eu dou uma chance, porque a gente nunca sabe do futuro. Se o Bitcoin tivesse uma alta, quem sabe o Bomb Crypto lançando com algumas novidades, eles consigam reverter o gráfico para uma tendência de compra, onde os touros, na verdade, estejam puxando o preço para cima e dê confiança aos investidores para entrar. O jogo não necessariamente está morto. Porém, a gente bem sabe que a fase não é boa. É difícil culpar a empresa, culpar isso ou aquilo, porque devido à sangria atual do mercado, era muito improvável que qualquer coisa desse tipo continuasse dando muito dinheiro. O futuro é incerto, a comunidade de games NFT não vem tendo uma boa confiança em jogos de game NFT, na verdade a sociedade em geral não vem tendo confiança em criptoativos, em ativos de riscos. Inclusive hoje em dia tem se falado inclusive que é mais seguro colocar o seu dinheiro em dólar. Mas eu particularmente, como um grande entusiasta de jogos NFT, grande entusiasta de criptomoeda, gosto ainda de termos ativos ali, gosto de ter um pouco de dinheiro reservado em algumas das moedas que eu gosto, alguns jogos que eu gosto, alguns investimentos que eu tô, e vou continuar fazendo isso daqui para frente. Eu ainda acho que a tendência no futuro do Bitcoin é sempre para cima. Até 2024 a gente já vai ver outra grande alta para cima do Bitcoin, e eu pretendo estar dentro dessa onda se tudo der certo. E é isso, rapaziada, eu queria dar uma analisada com vocês do porquê que o Bomb Crypto foi tão grande. Será que é possível que algum outro jogo consiga fazer o que ele fez em termos de valor, em termos de entrega, em termos de ser tão grande quanto o Bomb Crypto foi, de trazer tantas pessoas? Cara, eu acho que sim, é uma questão de tempo. O problema é que a gente está vivendo numa péssima fase de mercado. O Bomb Crypto tinha tudo, na verdade, se eles tivessem conseguido desvendar o enigma para conseguir criar uma economia sustentável, eles poderiam estar até hoje com um gráfico no valor mais alto, descendo, subindo e tudo mais, mas a gente bem sabe a dificuldade que é de games NFT e Play to Earn de fazer isso. Conforme os anos passam, conforme os dias passam, as pessoas vêm tentando aprimorar e conhecer mais de blockchain games, de NFT games e Play to Earn. E isso vai, consequentemente, gerar, com certeza, sistemas muito mais inteligentes, que podem fazer a roda da economia de um jogo girar por muito mais tempo.
O Bomb Crypto, apesar de tudo, foi um grande pioneiro, foi uma grande start dessa coisa toda. A gente sabe que tem o Axie Infinity também, mas o Bomb Crypto, da forma que ele entregou, foi um grande pioneiro. Tem outros projetos que vêm seguindo uma mesma mercê, que vêm seguindo o mesmo estilo, que eu gosto muito, por exemplo, o Minera Land. Ele vem com um sistema de queima muito mais interessante, porque alguém que tira uma conta forte tem que reinvestir na conta no próximo mês para que ela continue farmando, diferente do Bomb Crypto, que você conseguia reinvestir no mês e sugar pelos próximos vários. A gente pode ver que o tempo de queda dele foi de apenas 3 meses, mais ou menos. Ele deu dinheiro para muita gente por muito tempo, inclusive vem dando por mais do que isso. Eu não estou dizendo que ele só deu dinheiro por 3 meses, mas do seu pico histórico até o seu fim, 3 meses, que foi o que as pessoas conseguiram usufruir de toda aquela roda, de todo aquele dinheiro que gerou ali dentro daquele ecossistema. A SenseSpark possivelmente pode entregar uma coisa muito boa com o Bomb Crypto 2. A gente não pode duvidar disso. Desejo a todos que estão no projeto uma boa sorte, quem ainda acredita, uma boa sorte. A gente sabe que o momento do mercado é bear market, é para baixo, é sangria. A gente não sabe o dia de amanhã e para mim a tendência a longo prazo é sempre de alta. A gente não sabe quando isso vai se reverter, a gente não conhece o fundo, mas a gente sabe que o Bitcoin é para cima, tá certo? Criptomoeda é para cima. É nisso que eu acredito. Eu sou um grande entusiasta de game NFT, eu gosto muito de conhecer sobre tudo isso, é por isso que eu quis trazer esse vídeo um pouco mais informativo sobre as coisas que aconteceram no Bomb Crypto. Caso você tenha gostado, não esqueça do seu like e é nóis. Até a próxima.